Muito bem, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as duas leis de Kirchhoff, certo? Bom, a primeira lei de Kirchhoff, ela também é conhecida como lei dos nós. É a lei dos nós. Na verdade, acontece o seguinte: muitas leis que existem na física, elas vêm de postulados, antigos, em leis antigas. Essa primeira lei aqui é a lei da conservação da energia, conservação das cargas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um circuito qualquer, e esse circuito qualquer tem aqui um nó, que é um ponto de encontro de fios. Aí vamos supor que neste nó aqui, esteja chegando nessa direção e sentido uma corrente elétrica I1, aqui está chegando uma corrente elétrica I2, aqui está chegando uma corrente elétrica I3, aí essas três correntes se encontram nesse nó, e aí desse nó saem outras correntes. Sai aqui uma quarta corrente que eu vou chamar de I4, e sai uma quinta corrente que eu vou chamar de I5. Bom, o que diz a lei dos nós? A lei dos nós, ela diz aqui, a somatória das correntes elétricas que chegam, em um nó é igual a quem? A somatória das correntes elétricas que saem do nó, certo? Então é isso, nada mais que uma conservação de carga, conservação de energia. Então nesse caso aqui, se eu fosse aplicar a lei dos nós, somatório das correntes que chegam. Quais são as correntes que estão chegando nesse nó? I1, I2, I3. É igual a somatória das correntes que saem. Quais são as correntes que saem? I4 e I5. Eu poderia dizer que I1 mais I2 mais I3 é igual a quem? I4 mais I5. Beleza. Sem nenhum problema. Essa então é a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. A segunda lei de Kirchhoff, ela também pode ser chamada de lei das malhas. É a chamada lei das malhas. Muito bom. O que diz essa segunda lei de Kirchhoff, ou essa lei das malhas? Essa segunda lei, ela fala o seguinte, que quando eu tenho uma malha, aí vale a pena a gente ressaltar o que vem a ser uma malha. O que é uma malha? É um circuito fechado. Malha é isso, é um circuito fechado, é um circuito que tem corrente elétrica. Então, quando eu tenho um circuito fechado, um circuito com corrente elétrica, se eu começar de um ponto qualquer do circuito a percorrer o circuito e somar todas as diferenças de potencial, todas as DDPs dos pontos que aparecem no circuito, essa somatória de DDP vale quanto? Vale zero. Então, quando eu tenho uma malha, a somatória das DDPs de uma malha ao longo de todo o circuito é igual a zero. Pronto. Essa aqui é a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um circuito genérico. Vou colocar aqui um circuito mais ou menos igual ao circuito que a gente tem no nosso dia a dia. Então, está aqui um circuito simples, um circuito que tem ali um gerador, tem aqui um receptor, cada um deles pode ter uma resistência interna. Às vezes vai aparecer circuito que ele vai dar apenas um gerador e um receptor sem resistência interna. Quando aparecer um resistor, um gerador ou um receptor sem resistência interna, é um dispositivo que na prática não existe, mas teoricamente pode aparecer alguma situação, problema, algum exercício com gerador e receptor sem resistência externa, sem resistência interna. O que é um gerador ou um receptor sem resistência interna? É um gerador ideal. Então, se alguma vez o senhor fez um gerador ideal ou um receptor ideal, é aquele dispositivo que não tem resistência interna. Aí por que ele recebe essa nomenclatura de ser gerador ideal ou gerador perfeito? Por não ter resistência interna, ele não vai dissipar energia. Se não dissipa energia, ele tem um rendimento de 100%. Na prática não existe, mas teoricamente pode aparecer alguma situação de problema com algum dispositivo assim. Então, olha só, é um circuito, via de regra, comum, normal. O que esse circuito tem? O que é isso aqui? É um gerador ou é um receptor? Um gerador, porque a corrente elétrica está indo menos com mais. Aqui é um resistor, aqui é um outro resistor. Esse dispositivo é um gerador ou é um receptor? É um receptor. Por que é um receptor? Porque a corrente elétrica está indo mais ou menos. Então, se eu tenho aqui esse circuito, vamos supor que eu vou ter pontos aqui. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse outro ponto aqui de D. Então, se você percorrer o circuito
do início até o final, somando todas as DDPs dele, essa somatória tem que estar quanto? Tem que estar zero. Então, se você fizesse essa operação aqui, ó, a DDP ó, do primeiro ramo, então esse aqui é um ramo. O que é um ramo? É um pedaço da malha. Então, temos o primeiro ramo, que limita o meu gerador, são os pontos A e B. Então, vou somar a DDP entre A e B, mais a DDP entre quem? Entre B e C, mais a DDP entre quem? Entre C e D, mais a DDP entre quem? Onde você começou, D e A. Então, essa somatória aqui tem que dar quanto? Zero. Tem que dar zero. Se não der zero, a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas, está errada. Ó. Agora, como que eu meço a diferença de potencial entre os pontos A e B? O próprio nome já disse. Diferença de potencial. É um potencial menos o outro. Então, a DDP entre os pontos A e B é o quê? É o potencial do A menos o potencial do B. Mas a DDP entre os pontos B e C, como que eu meço a DDP entre os pontos B e C? É o potencial do B menos o potencial do C. Mas a DDP entre os pontos C e D é o potencial do C menos o potencial do D. Mas a DDP entre os pontos A e D e A é o potencial do D menos o potencial do A. Quanto é que dá isso? Tem que dar zero. Estou colocando interrogação aqui para demonstrar, né, que realmente está correto. Agora, olha só. Quanto que vale o potencial do A menos o potencial do A? Zero. O potencial do B menos o potencial do B. O do C menos do C. O do D menos do D. Dá zero. Então, zero igual a zero. Quer dizer que a segunda lei de Kirchhoff, né? Nós fizemos uma amostragem que era correta. Então, o que diz a segunda lei? Que a somatória das DDPs ao longo de toda uma malha vale zero. Tá certo? Muito bem, então essa foi a nossa videoaula sobre as leis de Kirchhoff. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, até a próxima.